Oi, famílias! Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje a Pro Amanda tá aqui para dar uma dica de atividade, mas a minha dica de atividade hoje é para você. Isso mesmo, para você, família, para você que tem um pequeno sobre a sua responsabilidade, não saia daí, que o nosso assunto é muito importante. Deu para perceber, pelo enunciado da atividade, que não é um assunto fácil, é um assunto delicado. Porém, embora todo esse peso colocado em cima do assunto, eu tô aqui para mostrar para vocês que tem como abordar esse assunto de forma leve com os nossos pequenos. Eles precisam ser orientados. Nós precisamos ter isso na nossa rotina. Não só quando é noticiado absurdos como esses de poucos dias da menina de 10 anos. Nós temos que falar sempre. E esse preconceito de que vai erotizar, se você falar no assunto vai aguçar a curiosidade. Gente, quanto mais orientada a sua criança tiver, mais ela retarda a vida sexual dela. Então, eu vou mostrar para vocês uma atividade que chama Semáforo do Toque. E volto pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Até já! Olhem que legal essa dica de atividade. Você vai trabalhar com cores e partes do corpo. Então, aqui já está desenhado só para vocês terem uma ideia. Mas você vai abordar a dinâmica como você achar melhor. Você pode falar que é um jogo e pedir para sua criança, faça o desenho só dos bonequinhos, dê as cores para ele, seja com papel que vai colar, seja canetinha, seja se você vai desenhar numa folha, não importa. A dinâmica é você que vai escolher, porque você que conhece seu pequeno. E pede. Aqui eu vejo já duas possibilidades, entre outras, que cada um pode criar a sua. Uma delas, faça o desenho, dê as cores e pergunta: filho, sobrinho, criança, qual a parte do corpo que você gosta de carinho? Qual a parte que você não gosta muito e qual você não gosta de jeito nenhum que encostem no seu corpo? Pede para a criança fazer e depois você avalia e conversa isso com a criança. Ou você mesmo já pode fazer. Olha, vou fazer uma brincadeira com você. Vou colocar as cores nas partes do corpo que pode, que não pode tocar. E faz esse jogo. Você vai ver que a criança absorve bem, isso vai ficar na cabeça dela e é uma excelente maneira de proteção. Que delicadeza que essa atividade aborda o tema. Viram que interessante? E fora que ela trabalha sentimentos, emoções, você vai perceber o seu pequeno mediante esse assunto e as partes do corpo. Gente, referente ao seu pequeno, você perceber ele nesse assunto, é porque assim, muitas famílias não falam sobre o assunto. E, gente, não é uma crítica, isso é cultural, é um tabu que existe sobre o assunto. Então, a gente precisa achar meios para trazer isso para o nosso dia a dia. Inclusive, no final, eu vou deixar o link de um desenho e dicas de leitura também. A outra parte muito importante e fundamental dessa atividade é que trabalha muitas partes do corpo. E, gente, precisamos dar nomes técnicos para as partes do corpo. Sim, eles são assustadores, mas o seu pequeno precisa saber dos nomes. E mesmo que você dê apelidinhos, não tem problema. Porém, tem que ser o mais perto da realidade. Vou contar uma historinha breve para vocês entenderem que detalhes fazem toda a diferença. Uma professora estava em sala de aula e uma criança, acho que de 4 anos, chegou e disse: professora, o meu tio mexeu no meu biscoito. Essa professora parou, atendeu a criança, porém ela respondeu: pede outro biscoito para ele. Vida que segue, depois de um tempo, essa professora recebeu a agenda dessa criança, que ela já nem lembrava mais do assunto, e a mãe pede: professora, por favor, segue pomada porque ela está com alergia no biscoito. Sim, o biscoito era a parte íntima da criança. O chão dessa professora com certeza abriu, né, gente? Porque o filho de vocês são nossos filhos. Percebem a importância e como os detalhes fazem toda a diferença? Essa professora poderia ter livrado essa criança do horror que ela estava vivendo. Então, gente, vamos trabalhar o assunto. Tem que ser de forma leve, tem que ter um momento, tem que respeitar a faixa etária, mas a gente precisa achar meios. Por exemplo, as crianças precisam saber que as partes íntimas dela são íntimas, o nome já diz. Quem for tocar nessas partes íntimas são pessoas que cuidam da higiene pessoal dela. E essas pessoas, elas não vão pedir segredo, elas não vão dar doce em troca. E essa pessoa vai mexer de forma delicada e breve, porque se resume à higiene. Então, perceba os sinais da sua criança. Irritabilidade, falta de apetite, se ela tem aversão a algum adulto, gente, tudo pode ser um sinal. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem que estar atento. Não são só homens que praticam essas barbaridades. Não são pessoas estranhas, muitas vezes. Então, gente, vamos nos aliar.
A criança tem que saber que ela pode contar com a gente. Se ela não conseguir chegar até a mãe, ela precisa confiar em alguém, na professora. Tenham aliados, mas o principalmente é que essa criança precisa saber que em você, responsável, ela pode confiar e ela pode falar sobre tudo, porque você vai atrás, você vai acreditar nela e vai fazer de tudo para evitar. Porque, gente, muito mais importante do que livrar uma criança que está passando por isso, que é muito importante também, é evitar, que é o principal foco, porque nenhuma criança merece passar por esse tipo de coisa. Um beijo, espero que tenham gostado. Sexta-feira eu volto com esse assunto, mas com uma musiquinha bem legal pro seu pequeno. Aí a conversa é com eles. Tchau, beijo!